Muito obrigado, muito obrigado. Todas as pessoas acho que têm uma cena memorável em relação aos seus pais, né? Pai ou mãe. Eu tenho um que ficou na minha memória. Quando era criança, tinha 7, 8 anos, nós morávamos no interior, na cidade de Pacaembu, né? Mas nós, no município de Pacaembu, mas nós morávamos no sítio. Ficava uns 5 quilômetros mais ou menos da cidade. E a escola primária ficava na cidade, de forma que eu tinha que caminhar todos os dias. E, para o meu azar, eram 4 morros, né? Subia, descia, subia, descia, subia, descia, subia, descia. Era um alívio, né? Quando chegava no topo do morro e via a cidade lá, a escola. Ainda tinha uns mais de 500 metros, mas era uma descida e era um alívio. Foi no final do ano, né, na época do verão, que chove muito, cai aquela chuva torrencial, toró, né, que te dizia. E um dia à tarde aconteceu isso, estudava à tarde, escureceu o céu, a escola nos liberou, que não adiantou nada, né, não sei para que liberava, enfim. E fui caminhando em direção à casa, na estrada. Mas foi andar menos de 1 quilômetro, já começou a chover, vendaval, né? Chuva, vento, raio. Bom, eu morrendo de medo, claro, né? Mas não tinha opção, né? Tinha que seguir em frente. Sabia que tinha que caminhar para frente, tinha noção que não podia ficar parado embaixo da árvore, essas coisas. Fui caminhando. Quando eu estou no primeiro morro, né, no topo do primeiro morro, quando você está no topo, está aqui, você enxerga outro morro aqui. Né? Vejo uma pessoa lá no topo do outro morro. Né? E aí vi que a pessoa estava vindo na direção, minha direção. Né? Eu até pensei, né? Nossa, né? Uma pessoa caminhando no meio da chuva essas horas. Né? Bom, enfim, fiquei até um pouquinho mais tranquilo, né? Sempre é um alívio. Quando eu desci, a pessoa que estava mais próxima, eu vi quem era, né? Era meu pai. Tinha vindo me buscar com capa de chuva. Eu acho que eu nunca fiquei tão feliz na minha vida, né? Imagina uma criança pequena, 7, 8 anos, sozinho, na estrada deserta, com chuva, tempestade, tudo molhado. Você vê teu pai. E foi cena memorável que eu acho que eu nunca esqueço, não tem como esquecer. Meus pais vieram do Japão. Quem veio, na verdade, foi o meu avô. Veio meus avós, né? O avô paterno veio aqui de Nagasaki. Nagasaki é aqui. Nagasaki é aqui, né? Parte sul do Japão. Isso aqui aumentado é isso. Essa quarta ilha, que é a ilha de Kyushu. São 4 ilhas no Japão. Na ilha principal, Honshu, tem essa segunda ilha, a terceira e a quarta, que é Hokkaido. Meus pais vieram daqui de Nagasaki. Precisamente vieram dessa ilha de Fukushima. A família Oda veio daqui. Aqui é a cidade de Nagasaki, onde caiu a bomba atômica. Aqui fica a academia da Seichonoye. Eles moravam nessa ilha de Fukushima, aqui, nessa ilha de Fukushima. O símbolo da ilha é essa flor de Tsubaki, né, que é a camélia. Aqui está a ilha. Saíram dessa ilha paradisíaca para vir para o Brasil. Né? Eu fico sempre pensando, né? Que diferença, né?
morar num lugar tão bonito, ver num lugar quente, árido, seco, morar no interior do estado de São Paulo. Então, a família morava aqui, essa é a casa. Claro que é quando eles saíram, meu avô saiu do Japão, não era assim, né? Era, foi reformado, mas é nesse exato ponto que morava. Aqui a casa e essa é a vista. Aqui exatamente a plantação do arroz, né? Aqui como se plantava a ilha, um morro assim, então tinha que cortar o morro, planar e fazer uma plantação. Esse era o terreno da família Oda. Aqui a outra vista, né? Aqui nós aqui bem em frente. E esse era o visual que eles tinham daqui dessa casa, né? Via isso, essa paisagem. É de onde saíram. Meu pai devia ter uns 9 anos, 9 para 10 anos, né? A minha mãe veio do outro lado, né? Na ponta do outro lado, de Hokkaido. Vieram do lado totalmente oposto, né? Como se morasse no Pará e aqui embaixo no Rio Grande do Sul seria isso. Aqui está a localização exata da casa na ilha, né? Essa é a casa onde mora. E aqui é uma ilha não é muito pequena, né? Tem atualmente, pelas pesquisas, eu vi que tem em torno de 7 mil habitantes. A ilha toda não é tão pequenininha, né? Tudo isso aqui, bem, bem grande. Aqui a parte da cidade, onde tem as prefeituras, né? Eu já falei sobre isso, foi aqui que, onde tem um posto de correio, foi aqui que eu tirei informação para saber como é que chegava, onde morava a família Oda, e o homem do correio disse que deu a direção, disse que era só para continuar seguindo essa estradinha que contorna aqui a ilha, que ia achar, como não é linha reta, é tudo curvo, seria uns 8 quilômetros, né? Enfim. É aqui que daqui que eles saíram, né? Aqui fica o templo, né? O templo Imayama, bem em frente. Aqui é um morro alto, deve ter uns 500 metros, né? Onde tem uma lagoa artificial, onde eles represam água para poder irrigar a plantação de arroz, né? Então a água desce por gravidade e vai preenchendo esses campos onde planta. Aqui é o templo shintoísta, chamado Imayama Jinja, fica bem no topo. E foi quando eu fui lá que eu entendi porque toda vez que eu tinha algum problema, alguma situação, eu tinha uma vontade enorme de subir no topo do morro, né? Fazia isso com certa frequência quando tinha algum problema. Eu não é meditar nem nada, mas eu sentia a necessidade de subir, ficar num lugar alto. Aí eu entendi, né, porque que meus ancestrais, meu bisavô, né, segundo minha mãe, era a pessoa que cuidava desse templo. É uma questão bem genética, né? Mas é bem profundo isso, né? Como é que eu, né, nunca não tinha a mínima noção que tinha um templo de Índia aqui. Aqui está o templo de Índia, aqui, esse é o templo, no topo da montanha, da ilha, né? Não é uma montanha, uma ilha, é uma montanha, né?
que submergiu lá no meio do mar. E como os meus antepassados vinham aqui, oravam, né? Meu bisavô, eu instintivamente, uma coisa bem estranha, né? Mas eu sentia necessidade de ir no lugar alto. É só uma curiosidade, né? Mas é isso, é onde aqui a localização do templo, aqui a casa era aqui uma subida íngreme, né? Que eu tenho que subir no topo. É bem alto, é a parte mais alta dessa parte da ilha. Então a família do meu pai, então, são aqui de Nagasaki, da ilha de Kyushu, e a minha mãe é da ilha de Hokkaido, né, que Sapporo é a capital, né, aqui do Hokkaido, mais ou menos nesse distrito, né, distrito seria o estado, chamado Yubari, né, cidade Yuni, era nessa região que eles moravam, né, família Otani. Exatamente, não é muito longe de Sapporo, relativamente perto, tem um trem que vai em questão de 1 hora, você vai de Sapporo, né, tem que vir até aqui, trocar de linha, tem uma linha que vai aqui para o SEG, você vem mais ou menos até por aqui, troca de linha de trem e vem aqui para Uni. Foi daqui que minha mãe saiu, né? Hoje aqui é planta de melão, né? Conhecido por plantação de melão, aqui essa região aqui planta a pera japonesa, né? As peras que estão vendidas aqui no supermercado, aquela pera grande que é produzida em Santa Catarina, uma colônia de japoneses produzem essa pera. É originária daqui, da região de Nagasaki. Tanto é que lá na cidade aqui de... esqueço o nome de Santa Catarina, acho que é Celso Ramos, onde produzem essa pera, o nashi japonês. Tem até um memorial, né, da bomba atômica aqui. Aqui a cidade próxima, né, que nós fomos, eu não consegui localizar o lugar exato onde minha mãe morava, porque o passaporte do meu avô, o endereço que consta lá é um endereço tipo aquela estrada de não sei o que, né? Como chamava as localidades antigamente, era colonizado pelos Ainos, né? Ainos eram povos nativos daqui de Hokkaido, da região. Então tinha muito nome desse tipo, né? Como tem aqui no Brasil, né? Ubatuba, próprio Pacaembu, né? Pacaembu, quer dizer, Entre Rios, né? Mas é de origem indígena. Aqui até se preservou, mas aqui no Hokkaido, no Japão, não preservou. Então não tinha. Eu perguntei pro pessoal, o pessoal disse, por aqui tinha uma estrada que tinha um nome parecido, né? E que antigamente tinha uma casa. Bom, eu tirei foto simbólico. Aqui é a estação de trem da cidade onde nós descemos. Aqui é o templo, né? Provavelmente esse deve ser o templo que as famílias da minha mãe frequentavam. Aqui eu quero contar que aqui é o templo, não tem ninguém, né, tomando conta nem nada, mas tem uma caixa com lembranças. Aqui estão as lembranças e os preços, aqui tem uma caixinha para você deixar o dinheiro correspondente da lembrança, né? Então custa, sei lá, 1.000 ien. Está escrito, o lembrança assim é 1.000 ien. Aí você pega lembrança, aí você deposita o dinheiro correspondente aqui nessa caixinha, né? Não tem ninguém vigiando nem nada.
para nós brasileiros é meio até estranho, né, ver uma coisa dessa, né? Mas é muito comum isso. Praticamente em todos os locais tem esse tipo de coisa, né? Verdadeiro autosserviço, né? Você pega, você paga, né? Você deixa o dinheiro. E aqui, então foi o encontro de meu pai que saiu daqui com uns 9 anos, minha mãe também com um pouquinho menos, né? Se encontraram no Brasil e constituíram meus pais, enfim, saíram do Japão, criança, não tiveram oportunidade de sonhar, de estudar nem nada, né? Vieram aqui, foram morar no interior, sem acesso a nada, não tinha luz elétrica, não tinha televisão, né? Malemar um rádiozinho e algumas revistas que vinham do Japão. Depois quando eu estava no primário já tinha os mangás, né? Eu aprendi japonês lendo mangá, né? Não cursei nenhuma escola, nem nada. Seria quase um autodidata. Aprendi lendo mangá e livro de detetive, essas coisas. Eu gostava muito de ver livro de Sherlock Holmes, né? Tinha em japonês. Foram os livros pela vontade de entender, né? E eram as únicas coisas que tinha disponível, então tinha que aprender a ler, né? Pensando bem hoje, eu falo, impressionante, né? Hoje eu não sei como que eu aprendi, sei lá. Você lia uma palavra e associava com figura, sei lá, eu sei que eu aprendi japonês desse jeito. Claro, eu tinha noção, né? Meu pai passou noção né, do alfabeto katakana, hiragana, com 5, 6 anos, antes de entrar no primário. Eu já até falei no vídeo anterior, né? Foi o maior trauma da minha vida quando fui no primeiro ano primário, né? Primeiro dia, a professora pediu para fazer umas bolinhas, né? Era exercício, né? Para treinar, fazer mecânica, né? Treinamento da mão. Eu lembro que eu primeiro não entendi o que era para fazer e ela, né, pegou minha mão e mostrou que eu tinha que fazer igual. Ela ficou espantada porque acho que em 1 minuto tinha preenchido o caderno. Aquilo era tão inútil, né? Fazer umas bolinhas para quem escrevia letra em japonês, mesmo não sendo kanji. Aquilo era brincadeira. Eu lembro que voltei para casa e falei para minha mãe que eu não ia mais voltar naquele lugar, que era tão inútil fazer aquilo. Mostrei o caderno, falei, ensina essas coisas, fazer rabisquinho, né? Inútil. Eu não vou. A minha mãe nem deu bola, falou, você vai e acabou. Os pais, né, são o solo é Deus, as raízes são os antepassados, o tronco simboliza os pais, o galho, né, e as folhas são os filhos, né? Se as raízes, né, estiverem ligados com o solo, que é Deus, recebe nutriente, os filhos crescem, né? Crescem com saúde, tem proteção. Mas a coisa mais importante aqui, né? Para você ligar com teus antepassados, você tem que ser através dos teus pais, né? Por isso que o primeiro e o mais importante ensinamento do Massarta Niguchi é a revelação divina da grande harmonia. Não há como chegar aqui nas raízes, no solo que é Deus, sem passar pelos antepassados. Papai, muito obrigado. Otosan, arigato. Muito obrigado.